me chamaram a atenção em The Bone Season, o livro de Samantha Johnson, uma escritora inglesa. Ela recebeu um adiantamento de 6 dígitos pela obra, que vai ter 7 volumes. E 2, em diversos momentos ela foi comparada com a J.K. Rowling. E por mais que eu não goste quando os sites de notícias, essa galera fica fazendo comparações entre autores, eu fiquei curioso e resolvi comprar o livro pro Kindle pra ver qual que era a dessa autora. Então vamos saber quais foram as minhas impressões dessa leitura? Vamos! Escrito em primeira pessoa, o livro narra a vida de Paige Mahoney, uma menina que vive em uma Londres de 2059. E o mundo criado pela autora é retrofuturístico. Poxa, Gabriel, como assim retrofuturístico? Ou é retrô ou é futurístico? Não, meu amigo, pode ser as duas coisas sim. No caso de The Bone Season, trata-se de um mundo que por volta de 1980, mais ou menos, algo aconteceu que mudou o curso da humanidade como a conhecemos. Clarividentes começaram a surgir e a serem perseguidos por instituições que com o tempo tomaram controle em diversas partes do mundo. Paige é uma dessas clarividentes, uma pessoa que tem a capacidade de acessar o mundo espiritual e utilizar essa conexão para fazer feitos sobre-humanos, que vão desde comunicação com os mortos, ler as mentes de outras pessoas, ter visões do futuro e assim por diante. A Paige é um dos tipos mais raros de clarividente que existe. Ela é uma Dreamwalker, ou em tradução livre, uma caminhante dos sonhos. E ela tem a capacidade de sair do próprio corpo em forma de espírito e interagir com outros seres, sejam eles vivos ou mortos. É impossível não traçar um paralelo dessa história com os mutantes de X-Men, que também são perseguidos e sofrem preconceito devido às suas mutações e aos seus poderes. Mas aqui a gente vê uma sociedade muito mais opressora e com um clima diversas vezes mais pessimista. Imagina uma junção dos X-Men, principalmente o arco Dias de um Futuro Esquecido, que até virou um filme esse ano, com 1984, do George Orwell. Só que no lugar de sentinelas e o Grande Irmão, a gente tem um governo totalmente totalitarista, chamado Cyan, que controla toda a população. E quando se trata de uma população oprimida, principalmente uma que pode ser categorizada como minoria, é notável que o discurso da autora tem um tom inclusivo, com a diminuição do preconceito, seja gente com gays, negros, ou qualquer pessoa que sofra de ostracismo ou discriminação por ser diferente. E The Bone Season pode não ter o cenário mais original do mundo, já tendo sido inclusive utilizada por diversos escritores de fantasia, mas ela, no caso a autora, soube pegar o melhor que existe disso que já foi criado para criar o seu próprio mundo e a sua própria mitologia, que combina diversos elementos de horror e ficção científica. O ritmo da leitura é por vezes bastante lento, mas isso é justificado porque a autora resolveu jogar o leitor no meio da ação do seu mundo sem uma introdução. E com isso o leitor pode ficar absurdamente confuso, principalmente no começo do livro, quando diversas expressões criadas pela autora e até classificações de clarividentes são jogadas no meio das frases sem qualquer explicação. Então cabe ao leitor, a nós, tentar identificar o que são essas expressões através do contexto das frases. E como forma de tentar compensar isso, mais pra frente no livro, a gente tem diversas cenas com bastante ação ou até com uma tensão psicológica. E isso é deixado em pausa quando ela precisa explicar alguma coisa que não foi abordado anteriormente. Então acaba criando diversos momentos anticlimáticos. E isso não é exatamente legal do ponto de vista de eu quero ler, eu quero saber o que vai acontecer e de repente para, porque ela tem que explicar alguma coisa. E isso também é agravado pelos próprios pensamentos da Paige, né? Que a gente tem acesso a eles graças à narrativa em primeira pessoa. E a personagem tem uma capacidade muito irritante de intercalar explicações longas com pensamentos conflitantes das coisas em que ela está passando, das coisas que eu digo, das situações que ela está passando. E eu sei que isso é uma característica da narrativa em primeira pessoa, toda essa questão de pensamentos conflitantes, mas eu sinto que faltou um pouco de melhor desenvolvimento na cabeça da autora para que isso se traduzisse em um ritmo melhor de leitura. Mas honestamente, a autora escreve tão bem que esses setbacks acabaram não prejudicando a minha leitura. Eu continuei muito interessado naquilo que eu estava lendo. E ok, às vezes ela é irritante, mas a Paige é uma protagonista inteligente e forte,
com atitudes que são na sua maioria racionais e bem embasadas ante as situações que ela encontra à sua frente. E isso somado a um mundo onde, pelo menos nesse primeiro livro, a desigualdade entre os sexos praticamente não existe, dá um tom de empoderamento feminino muito gratificante na narrativa. E eu não digo que seja em seu cerne um livro feminista, mas é sempre agradável quando a gente encontra uma protagonista feminina que não se prende aos personagens masculinos que o livro apresenta. E isso não significa que o livro descarta totalmente os relacionamentos amorosos. Eles estão lá. Mas frente a uma narrativa onde o mais importante é manter-se viva, eles estão super em segundo plano. E, graças à boa literatura, não existe nenhum momento onde a personagem se vê dividida entre fazer o que ela precisa fazer e correr atrás de um amor ou de alguém que ela esteja afim. A Paige sabe o que ela quer e isso é ótimo. A mitologia de toda a sociedade clarividente é muito rica. A Shannon revela camadas e mais camadas desse universo que ela criou. Desde as subdivisões dos grupos de clarividentes, que vão desde os escondidos até os marginalizados, inclusive uma sociedade, um sindicato do crime, que é o grupo que abriga a Paige, e também esmiuça bastante as facetas do governo Sion, o governo totalitarista que eu já falei pra vocês. E até a forma de luta entre os clarividentes é feita de uma forma que eu nunca tinha visto antes em um livro. Ao invés de armas, de socos, de punhos, a Paige e os clarividentes utilizam espíritos, como se fossem feitiços para enfrentar os seus antagonistas. E essas armas são mais ou menos potentes dependendo do tipo de vida que esses espíritos levaram enquanto eles estavam vivos. Espíritos de pessoas que eram bastante violentas em vida costumam ser mais agressivos, assim como aqueles que sofreram uma morte violenta, no caso são os poltergeists. E tem inclusive uma raça diferente, que são pessoas que morreram para proteger outras pessoas, que acabam se tornando anjos da guarda e, obviamente, também são mais potentes. E, claro, também tem os clarividentes que não precisam de espíritos, porque o dom deles já permite com que eles tenham armas à disposição. A imaginação da autora praticamente não possui limites e isso gera uma enorme imersão para o leitor, que pode ficar confuso com as milhares de terminologias que ela usa, porque eu sei que eu fiquei, mas que entra de cabeça nessa história. E a minha maior decepção veio quando eu terminei o livro e eu percebi que esse é só o primeiro de uma série de 7, e que o segundo livro, The Mind Order, só vai ser lançado em janeiro de 2015 e vai saber quando os outros vão ser lançados. E eu tenho estado com uma preguiça absurda de começar a ler séries, preferindo muito mais os livros únicos. E ok, apesar desse mundo ser ricamente construído e eu ter falado que essa autora é muito criativa, eu me pergunto se ela vai ter mesmo história e bagagem para poder esticar tudo isso para 7 livros. Afinal, até Harry Potter tem os seus momentos mais baixos, vide A Ordem da Fênix. E falando em Harry Potter, afinal, a Samantha Shannon merece ser comparada com a J.K. Rowling? Não, porque são livros completamente diferentes em suas abordagens, e essa comparação não é válida. Eu prefiro pensar que a Samantha Shannon não vai ser a próxima ninguém, e vai ser simplesmente a primeira e única Samantha Shannon. Eu li em inglês, obviamente, porque o livro não foi publicado no Brasil ainda. Os direitos foram comprados pela editora Rocco. Então, se você ficou interessado nesse livro, manda mensagem para a editora Rocco falando: Rocco, lança logo The Bone Season, que provavelmente vai ser traduzido aqui como a Estação dos Ossos, que é pelo menos o nome que foi dado em Portugal. O inglês não é fácil, usa umas palavras bem complicadinhas, então não é recomendado para quem esteja no nível básico, do intermediário para cima com a ajuda de um dicionário. É o primeiro livro da Samantha Shannon que ela escreveu assim na vida, que ela publicou, na verdade, na vida, provavelmente não é o único que ela escreveu, e vai levar 4 troninhos, porque tem diversos problemas de ritmo, mas é uma história muito criativa e eu tenho muita fé de que ela vai saber melhorar ainda mais o conteúdo que ela já criou e criar livros melhores. Então, se você gostou desse vídeo, você clica em gostei. Se você é novo no canal, você se inscreve. Acompanhe a gente no Twitter, no Facebook e também o nosso site cabinoliterária.com.br, onde a gente tem diversos conteúdos diários de tudo a respeito da literatura, desde livros até adaptações em cinema, cinema e filme são a mesma coisa, então cinema, séries e games, é muito conteúdo. Fiquem ligados. Aquele beijo!
Lúcia, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia, eu acabei de gravar um vídeo e agora eu tô fazendo a gracinha do final, então manda oi pra todo mundo! Oi, todo mundo! Êêêê! Sim, eu fiz isso. Você fez isso? Ok. Eu fiz tô aqui isso. junto. Agora eu vou desligar. Tá bom, beijo. Beijo, tchau, tchau.